Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui são as mudanças no corpo da mulher durante o isolamento social. Para contar um pouquinho para a gente sobre isso, eu recebo a doutora Mariana Ala, que é ginecologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Priscila. Como vai você? Nessa época de pandemia, a gente tem bastante assunto para conversar e levar para o pessoal que está em casa o que a gente pode fazer para cuidar melhor da nossa saúde nesse período que a gente está enclausurado, né? É verdade. Doutora, eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente o que a senhora tem percebido, então, nas mulheres, nesse momento de isolamento social, o corpo da mulher sente, ele se modifica? Sente. O que a gente mais percebe, eu como ginecologista na minha prática, a gente percebe uma grande alteração dos hormônios do estresse e isso levando a alterações do ciclo menstrual. Então, tem muita menina que tinha um ciclo regular e que agora está tendo um sangramento aumentado, ou então está ficando mais de um mês sem nenhum tipo de menstruação. E isso é muito desagradável, porque ela pode pensar que até está grávida e outros motivos que poderiam levar a uma preocupação e ela procurar o médico também. E aí a questão nossa é explicar que essas alterações podem ser decorrentes pela elevação do hormônio do estresse, que é o cortisol, porque isso realmente vai acabar bloqueando um outro hormônio que a gente tem, que é produzido lá no nosso cérebro, que é chamado LH, que é o hormônio que faz a gente apresentar os nossos ciclos ovulatórios e a gente acaba tendo a menstruação no período esperado. Doutora, isso tem a ver com a parte também emocional ou realmente é só física? Tem também, tá? A gente, com esse aumento do nível de estresse, não apenas pelo confinamento, porque o confinamento faz uma mudança do nosso padrão. A gente acaba também uma alteração dos hormônios durante o sono. E quando a gente tem essa alteração desses hormônios, isso você acaba tendo uma mudança no seu apetite, na sua produção dos hormônios do bem-estar, como a dopamina, a noradrenalina. E aí o que a gente percebe? A gente acaba percebendo uma mudança não só no sono, no ciclo, mas também na alimentação. E aí uma predileção a alimentos mais calóricos, uma predileção a alimentos como o açúcar, carboidratos refinados, a farinha branca, o álcool, que a gente sabe que houve um aumento de consumo considerável nessa fase do confinamento. E isso tudo vai implicar mudanças não apenas psicológicas, psicossomáticas, como também no físico, né? Porque ela vai acabar acumulando um excesso de líquido no corpo, ela vai acabar tendo um risco maior de ganhar peso e propriamente até de obesidade. A senhora falou da retenção de líquidos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco. Tem percebido muito nas mulheres, então, Tem, tem esse. Isso. Tem sim. Então, como que uma coisa muito importante que às vezes a gente acaba se esquecendo é a ingesta de líquidos, a ingesta de água. E quando eu falo da importância da ingesta de líquidos, gente, não é para tomar suco de caixinha, não é para tomar chá enlatado, não é para tomar refrigerante, mesmo sucos de fruta, tá? A gente tem que dar prioridade para o líquido mais importante que é a água, né? Então a gente procurar se hidratar com uma média de 2,5 litros de água por dia é fundamental. E isso ajuda a evitar o edema. Por quê? Se ela está bebendo mais, ou se ela tem um aumento da ingesta de alimentos como pão, que é rico em glúten, por exemplo, existe sim uma possibilidade dela ficar mais inchada. E aí, se ela ficar mais inchada e ela não toma água, isso vai virando um círculo vicioso, fica cada vez pior. Então, o principal é a gente tentar manter uma hidratação adequada, então, tendo uma ingesta de líquido em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por dia, tá? Não esquecer que isso é super importante para o bom funcionamento de todas as nossas células, e aí a gente cuidar principalmente da parte da alimentação, porque o excesso de glúten vai mudar a permeabilidade do intestino, e olha só, o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro.
E o nosso intestino é o local de maior produção dos hormônios do bem-estar, que é a dopamina, a noradrenalina. E aí, se a gente tem uma diminuição desses neurotransmissores, desses neurohormônios do bem-estar, a gente acaba ficando mais irritada ainda e procura por mais açúcar ainda. Percebe que isso vira realmente um ciclo vicioso? E aí, comendo mais açúcar, Pri, é importante a gente falar para o pessoal que existe uma piora da permeabilidade do intestino e existe também uma proliferação de cepas bacterianas que são ruins, tá? Que são bactérias que acabam aumentando a absorção de calorias dos alimentos que a gente ingere. Então, por exemplo, né, vamos supor, uma pessoa que está mais inflamada, que tem uma flora bacteriana, uma microbiota pior, quando ela come um pedaço de doce, um pedaço de bolo, uma outra que tem uma flora boa, essa que comeu esse que tem a flora bacteriana pior, ela tem uma maior absorção das calorias. Então, é aquela pessoa que realmente engorda mais do que a outra que tem uma flora boa. E como que a gente pode ter uma flora intestinal boa? Né? Aumentando a quantidade de fibras da nossa dieta, aumentando alimentos probióticos. Que são alimentos probióticos? São alimentos que aumentam a proliferação, é como se fosse comidinha para bactéria boa. Então, o brócolis, a couve-flor, o repolho, o couve de Bruxelas, são todos alimentos ricos em fibras, né, e ricos em substâncias que a flora bacteriana vai ficar mais feliz também. Né? Então, acho que a gente tem que cuidar da flora, tem que cuidar da alimentação, das nossas escolhas, para que os nossos hormônios funcionem adequadamente. E até essa questão que a senhora falou do intestino ali inflamado, até atrapalha na absorção de nutrientes e vitaminas, né? Às vezes a pessoa está com problema de vitamina D ou outro tipo, mas é porque o intestino não está funcionando direito. Você vê, nessa fase, acho que uma das maiores preocupações que todo mundo teve foi cuidar da imunidade, né? Porque a queda da imunidade, ela vai, como tudo que a gente já falou, ela vai piorar o nosso organismo e vai deixar o organismo mais propenso para infecções, como o herpes, a candidíase ou até mesmo o Covid, que a gente já sabe. Né? E hoje, um grande aliado da nossa imunidade, além do sono, que é importantíssimo, e da alimentação, é o consumo adequado de vitamina D. Tá? E a vitamina D, a gente sabe que a maior parte da população, em torno de 80% das pessoas, tem deficiência desse hormônio. A gente chama de vitamina, mas ela, na verdade, é um hormônio. Né? E aí, essa falta dessa vitamina D, essa deficiência, a gente sabe que está relacionada a muitas doenças, até depressão. Quem tem vitamina D baixa tem 11 vezes maior risco de depressão. E outra, ela é importantíssima não só na imunidade, mas na proteção cardiovascular, ela é importante para os nossos leucócitos funcionarem adequadamente, para a nossa massa óssea, isso é super importante também. Então, é um hormônio que não pode ser deixado de lado. E se eu tenho um intestino com uma péssima permeabilidade, aquela pessoa que toma muito leite de vaca, que come muito pão, que é chegada no açúcar, na bebida alcoólica, isso sem mencionar o cigarro, obviamente, que é péssimo para a nossa saúde, isso todo mundo já sabe. O que vai acontecer? Mesmo ela tendo uma ingesta da vitamina D através dos alimentos, e aqui a gente pode citar, ovo é super rico, as castanhas, os peixes de águas frias, então tudo isso são alimentos ricos, a lentilha, o grão de bico, são ricos em vitamina D, porém ela não absorve pela alteração que ela tem no intestino dela. Né? Então, você vê a importância da gente cuidar daquilo que a gente está levando para dentro do nosso organismo. E o sol, né, Priscila? Porque se ela faz a ingesta adequada de vitamina D, mas não toma sol, ela também não consegue metabolizar essa vitamina adequadamente. Então, ela não tem os níveis adequados e, infelizmente, 80% da população aqui em São Paulo tem deficiência desse hormônio tão importante. A gente tem notado que o aumento da depressão e até essas questões emocionais tem aumentado muito nesse momento de isolamento social. Sim. As pessoas levam, então, em consideração apenas os fatores emocionais. Pelo que a senhora está dizendo, então, a alimentação de forma errada nesse período pode piorar muito esse quadro.
Ontem mesmo eu estava fazendo um levantamento bibliográfico de estudos clínicos e foi feito um estudo nos Estados Unidos mostrando exatamente isso. E curiosamente eles utilizaram homens nesse estudo, porque a gente sabe que a maior parte das formiguinhas são do sexo feminino, né? As mulheres têm uma predileção maior ao açúcar do que os homens, né? E os índices de depressão, de doença depressiva e ansiedade na mulher acaba sendo realmente mais do que o dobro do que os homens. Mas nesse estudo eles mostraram que os homens que também fazem uma procura maior ao açúcar, carboidratos refinados, mas no caso foi principalmente o açúcar, existia um risco sim muito maior de desenvolver depressão. E mais sério que isso, olha que coisa importante, Priscila, eles mostraram um risco maior de suicídio, tá? Então é muito sério a questão da gente se preocupar com a nossa alimentação, isso podendo levar não só a um risco de depressão, mas colocar realmente a sua vida em risco, como o aumento da taxa de suicídio. Né? E assim, dentro dessa fase agora do confinamento e da preocupação que todos nós estamos tendo com a economia, com o desemprego, com o medo da doença, esse risco é muito maior e infelizmente os números de suicídio têm aumentado. Né? A gente tem visto isso, como mesmo você disse, existe um maior índice de violência doméstica, então isso está acontecendo infelizmente. E existe, tá tendo ali ontem até falando do aumento de 20% nos casos de divórcio, separação. Então a gente sabe que existe um estresse dentro do ambiente familiar, os filhos em casa, o ambiente de trabalho. E aqui a dica que eu trago para os meus pacientes, principalmente cuida daquilo que você está comendo, tá? Coloca com amor, olha para aquele alimento como uma fonte nutritiva, uma coisa que vai te fazer bem. Porque quanto mais porcaria a gente colocar para dentro, mais inflamado, mais difícil para você reagir a uma situação de estresse. Por isso a importância dessa escolha de uma alimentação adequada, né? Mas estou fazendo dieta low carb, estou fazendo dieta... Independente de qual dieta você escolheu, né? O que eu falo sempre é a mudança do estilo de vida para sempre. Não adianta fazer uma dieta por 1 mês, 2 meses, e depois voltar a comer um monte de porcaria. Né? E também acho que não tem necessidade de você ser xiita e cortar tudo da sua alimentação. Então tá tudo bem, você no final de semana vai comer a sua pizza, tá tudo ok. Mas escolha o que você está fazendo durante a semana, porque essa repercussão na sua saúde é para o resto da sua vida. Né? Então olha que coisa adequada, que coisa interessante. Se você fizer 3 dias apenas, de dieta de lixo, tá? Então é só uma dieta rica em bastante gordura, principalmente gordura saturada. E aí a gente vai estudar a sua resistência insulínica. E insulina é o hormônio que faz o açúcar entrar nas suas células e inflama o nosso organismo, tá? Se você fizer apenas 3 dias dessa dieta inflamatória gordurosa, já é suficiente para se instalar a resistência insulínica. Então essa coisa assim, não, foram só 3 dias de lixo. Você já tem uma resistência insulínica. Ao passo que, olha que outra coisa interessante, se você fizer uma dieta equilibrada por 3 meses, você consegue modificar mais do que 500 genes no seu organismo. Então, é aquela história da nutrigenética, né, da nutrigenômica. Então, o meio ambiente que você está escolhendo, modificando o seu interior, a sua genética e, portanto, o risco de doenças crônicas como câncer. Doutora, a senhora falou também sobre a questão dos relacionamentos dentro de casa, né, entre o casal, muitos divórcios, muitos problemas que têm acontecido e aparecido nesse tempo de isolamento social. Por conta disso, a libido também cai da mulher, diminui, compromete por conta do isolamento? Vamos lá, isso é super importante. Cai sim. Né? E eu também li um outro artigo falando ontem que até 80% dos casais estão insatisfeitos com a vida sexual nessa pandemia, nessa fase. E 80% é muito, né, Priscila? Você imagina, se a gente sabe que toda parte da atividade sexual e do relacionamento faz parte dos pilares do bem-estar, quando a gente fala que tem 80% da população dessa forma, eu posso até dizer
que o pessoal está realmente com um desequilíbrio numa esfera muito importante. E aí o que a gente sabe sobre libido, né? O principal hormônio envolvido com a libido é a testosterona. Se eu não durmo, eu diminuo a minha produção de testosterona. Tá? Então, uma noite bem dormida, uma noite de 7 a 8 horas de sono, eu consigo restabelecer os níveis, não só da testosterona, mas do GF1, que é o que se transforma em GH. A gente faz um equilíbrio entre a grelina e a leptina, que um é o hormônio da fome e o outro é o hormônio da saciedade, e aí a gente tem menos fome. Então, olha a importância do sono. Eu até estive na farmácia esses dias, fui comprar meu hormônio da tireoide, e eles falaram que eu conheço o pessoal da farmácia de bairro, né? Elas falaram, nossa, doutora Mari, os remédios para dormir estão em falta. Ela falou, essa semana acabaram os remédios para dormir. E, gente, remédio para dormir é uma coisa que não é legal para a nossa saúde, obviamente. Claro que quando precisa a gente vai usar, mas, por exemplo, um dos mais comuns, né, que o pessoal usa bastante, aumenta o risco até de morte súbita. Então, não é uma coisa para a gente ficar usando toda hora, né? E aí, o que a gente pode fazer em troca? Higiene do sono. Um quarto escuro, não levar o celular para a cama, um travesseiro adequado, né? Não ficar assistindo filmes, principalmente de guerra, de violência, coisas que vão estimular suas células de uma forma negativa, antes de dormir. Meditação, gente, 10 minutos de meditação. Hoje tem aplicativos de meditação. Fazer um alongamento, fazer uma aula de yoga, tudo isso vai ajudar muito na qualidade do sono. E é óbvio, né? Psicoterapia, acupuntura, mas a gente volta para a questão da libido. Então, se a testosterona está mais baixa, por conta de falta de sono ou por conta de excesso de açúcar na dieta, sabia disso? Porque o açúcar, ele piora a nossa produção de testosterona. Então, se você quer níveis adequados de testosterona, e a testosterona não é só libido, tá, pessoal? É massa magra, é massa óssea, é cognição, é depressão, é energia. Então, o açúcar piora isso também. E aí você fala, bom, minha libido já não tá boa, vou lá comer mais um chocolate. Percebe como isso fica cada vez pior? Né? Então, às vezes a gente precisa tomar um chacoalhão e acordar e falar, não, espera lá, vamos escolher melhor o alimento, vamos escolher melhor porque eu quero minha produção de testosterona de volta. Né? E aí, com a testosterona mais baixa, tanto no homem quanto na mulher, existe sim uma queda de libido. Né? E assim, os relacionamentos, hoje a gente sabe que o brasileiro ele tem uma média de 2,5 relações sexuais por semana, tá? Que dá uma média de 143 relações no ano. Tem um pessoal aí que está na quarentena que está mais animado, que está procurando fazer o estímulo com fantasias sexuais, com estímulo à erotização, busca de brinquedos. Hoje a gente sabe a quantidade de brinquedos que a gente tem em sex shops, todas as coisas que podem apimentar um relacionamento, isso é válido e não tem problema nisso, tá? A gente precisa parar com esse preconceito besta. É importante o prazer do homem e da mulher, né? Então, todo esse tipo de coisa e dá um certo trabalho, mas é importante porque faz parte dos pilares da vida saudável. E um casal que está conectado sexualmente falando, fica mais fácil também para a resolução de outros problemas, né? Porque existe um entrosamento dos corpos, da alma, da energia, e pode ver que essa energia dentro da casa fica mais em paz. Né? É claro que com filhos, com o escritório dentro de casa, precisa fazer uma mágica, né? Precisa se virar. Mas é importante que as pessoas olhem para essa esfera também como uma esfera importante para uma vida saudável no todo. Doutora, existem mulheres que são mais propensas, estão mais propensas a ter essas modificações no corpo durante o isolamento social ou não? Todas elas estão? Sim, existe sim. Então, por exemplo, né, uma família de mulheres que todas apresentam TPM, né, que é a síndrome pré-menstrual, que é aquela coisa de ficar mais brava, ficar mais irritada e tudo mais. Então, essa família, ela já cresceu ouvindo a importância da TPM, a relevância disso, atrapalhando as atividades domésticas e tudo mais. Então, já começa que ela se enquadra dentro de uma esfera de estresse maior e ela acha que aquilo é normal. E não é, então isso precisa ser conversado.
Outra coisa, pacientes que estão inflamadas, que a gente já falou, então com uma alimentação inadequada, então sobrepeso, a obesidade, a deficiência de vitamina D, como a gente já disse, tudo isso, deficiência de vitaminas do complexo B. O complexo B, por exemplo, a vitamina B9 e a vitamina B12, elas envolvem a bainha de mielina dos nossos neurônios para que os neurônios conversem melhor uns com os outros. Então, se eu tenho uma deficiência dessas vitaminas, eu tenho um maior cansaço, eu tenho uma maior indisposição e tenho também uma menor capacidade adaptativa ao estresse que ela está vivendo. Então, sem dúvida, é um fator de risco. E mesma coisa, a paciente que já tem um antecedente de depressão. Os casos de depressão, ansiedade e depressão têm um componente genético muito forte. Então, se ela já vem de uma família de mãe deprimida, de irmã deprimida, de tias deprimidas, ela tem um risco maior. E aí precisa ficar muito atenta e pedir ajuda médica, né? Do médico, do psicólogo, do terapeuta. Então, e olhar para o ciclo menstrual. Porque às vezes ela tá naquela fase pré-menstrual, aquela uma semaninha antes de menstruar, e ela se vê extremamente deprimida e começa a atacar todas as pessoas da casa. E é esse momento que ela precisa parar, olhar e falar assim, olha, realmente eu estou sim ansiosa e deprimida, mas eu sei que isso é decorrente do meu ciclo menstrual. Vamos aumentar um pouquinho da ingesta de líquido, um óleo de prímula, um chá verde, um chá de gengibre, um chá de camomila. Cuidar da sua alimentação com alimentos mais saudáveis, né? O Health Plate de Harvard, metade do seu prato, cereais integrais, um quarto cereais integrais, o outro um quarto proteínas magras, então fuja de carne vermelha demais, dos embutidos, dos enlatados, dos industrializados, e a outra metade do prato é frutas, verduras e legumes. Então olhe sempre para um prato dessa forma, que você vai estar contribuindo até para a melhora da sua ansiedade e estresse. Doutora, as adolescentes e pré-adolescentes também sentem o impacto do isolamento no organismo? Sentem muito, né? E é aquela fase de, aquele turbilhão de alterações hormonais que começa a se instalar, e isso acontece muito. Então eu tive pacientes nessa fase que entraram em amenorreia. A amenorreia é a ausência de menstruação por mais de 3 meses. A gente tem que tomar muito cuidado com o padrão de alimentação, porque de repente ela fala assim, meu Deus, eu não quero engordar de forma alguma, né? E a gente sabe aqui a importância de estar se fazendo atividade física pelo menos 30 minutos diariamente. Eu falo, é igual escovar os dentes, a gente tem que fazer diariamente, não tem aquela coisa, eu vou fazer 3 vezes na semana, porque seu dente vai apodrecer, tá? Então é a mesma coisa com o seu corpo, com os seus músculos. E o músculo saudável, ele manda sinais para o seu cérebro de bem-estar geral, né? E aí no caso dessas adolescentes, elas podem até entrar numa questão de medo excessivo do ganho de peso e parar de comer. E aí começa a entrar no problema de amenorreia hipotalâmica por falta calórica. Então, se eu tenho uma dieta muito restritiva, com índice de carboidrato baixo demais, ou mesmo uma ingesta calórica baixa demais, eu posso também entrar em amenorreia. Ela vai ficar mais irritada ainda. Percebe que vira mais uma vez, né, um círculo vicioso para o mal, e a gente tem que fazer exatamente o contrário para poder ficar melhor. E aí tá fechado em casa, é muito difícil. Eu acho que tem que olhar para isso, pedir ajuda médica e de terapeutas, psicólogos e tudo mais, mas o que dá para a gente fazendo sozinho, a gente tem que fazer, né? Que é a atividade física, que é o controle do estresse, que é a meditação. E não ter os truques em casa, né? Quais são os truques em casa? É o excesso de chocolate, de açúcar, de doce, de bolacha, tortas. Então, essas coisas, se você não tem, você não vai comer. Se você tem, e aí a cozinha tá aqui do seu lado, você vai acabar comendo. Verdade. Então, tem que vigiar nesse aspecto, né, doutora? Sempre se fala, né? Não compre aquilo que você não vai ter, né? Sem acesso, você não come. Exato. E assim, eu sempre falo que tem algumas dicas, né? Então, você tá com muita vontade de comer um doce, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é beber água. Pega um copão de água e vira mais um copão mesmo, tá? Isso você já começa, porque às vezes até a vontade do doce ou a fome pode ser o seu organismo falando, estou desidratado, preciso de alguma coisa. E você faz a leitura errada, achando que aquilo é vontade de doce. Então hidrate-se muito bem nesse momento.
Uma outra dica boa é escovar os dentes. Quando a gente escova os dentes, a pasta é adstringente e ela consegue também fazer você perder um pouco essa vontade pelo doce. E na pior das hipóteses, se não tiver muito o que fazer, então é que você escolha aí um chocolate 70%, que você faça uma opção mais saudável. Eu adoro a bananinha, você coloca a bananinha no fogo ou no micro-ondas com canela e aveia. Então são coisas que dá pra gente disfarçar a vontade por doce e fica muito bom. Doutora, já foi notado que as mulheres que tiveram Covid-19 desenvolveram alguma questão hormonal, alguma mudança nesse sentido, ou ainda é muito cedo para perceber? Não, o que a gente sabe é que deficiências hormonais como de vitamina D cursaram com piores ocorrências de mortalidade, morbidade e mortalidade. Então, o desfecho de pacientes que tinham, por exemplo, a vitamina D mais baixa, e aqui a gente sabe que níveis adequados são níveis acima de 40 no nosso sangue, esses casos realmente tiveram uma taxa de letalidade maior. Tá? Então, em relação ao hormônio principal, é isso, né? Eu acho que você tocou num assunto muito importante. Eu sempre brinco quando a gente fala sobre Covid, a melhor frase é só sei que nada sei, né? Eu mesmo, eu tive o vírus bem no começo, eu desenvolvi uma perda de paladar e olfato por 20 dias quase, e colhi minha sorologia agora, e minha sorologia veio negativa tanto para IgG quanto para IgM. Então, tem trabalhos mostrando que realmente a gente pode não estar conseguindo fazer a detecção desses anticorpos, ou então que esses anticorpos não apareçam, ou então o período de 3 meses, é tudo realmente muito novo. E aí a dica que eu tenho para dar para todas as pessoas que estão nos assistindo é cuidar da nossa imunidade como um todo, né? Então eu sempre dou o exemplo da vitamina D, 2.000 unidades de vitamina D para a maior parte das pessoas, não vai fazer mal algum. Quem tem uma deficiência muito grande precisa de mais, mas se você não conseguiu fazer a dosagem, já é uma boa dica, né? Uso do alho e da cebola nos seus alimentos. Cebola e alho, eles são ricos em quercetina, que é fantástica para a nossa imunidade. Isso a gente pode fazer. A glutamina, que é um aminoácido importantíssimo, né, tanto para o bom funcionamento intestinal, mas também para a nossa imunidade, ela ajuda muito. O própolis, que pode se pingar 20 gotinhas do própolis verde, própolis alcoólico em água, toma aí 1 vez, 2 vezes ao dia. São todas dicas. E alimentação saudável, que vale a pena a gente cuidar da imunidade. Isso não só para essa fase, né? Que eu tenho visto queda de imunidade, aí mais candidíase, mais herpes, mais coisas na saúde da mulher, mas também um risco maior do desenvolvimento. Não quer dizer do Covid. Então, não quer dizer que por você estar com tudo em dia, você não vai ter a doença. Até porque isso depende de uma série de polimorfismos, que são alterações nos nossos genes, que a gente ainda não sabe quais exatamente respondem ao vírus de uma forma melhor ou pior. Tá? Essa é uma questão fundamental, né? Por que tem pessoas saudáveis e tudo mais. Agora, fatores de risco, como vitamina D baixa, obesidade propriamente dita, a gente já sabe. E as doenças crônicas, como diabetes descompensado, são sim fatores de risco para um desenvolvimento pior dessa doença. Doutora Mariana Ala, ginecologista, muito obrigada pelas suas dicas. Realmente muita informação, e quem está em casa vai conseguir dar uma virada. Obrigada. Muito bom, prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Para todos aí uma ótima semana. Cuidem-se e façam a lição de casa direitinho. Obrigada. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para você assistir esse e outros programas, é só acessar o canal da TV Alesp no YouTube. Até lá, tchau, tchau. Até o próximo programa.